Sabe, a arte raramente é só aquilo que a gente vê num quadro. Por trás de cada pincelada existe uma conversa meio oculta, uma conversa com a política, com a poesia, com a sociedade e, acredite, até com a ciência. A ideia aqui é a gente desvendar essas conexões e descobrir que uma obra de arte é muito, mas muito mais do que parece. Então, vamos direto ao ponto. A grande questão que vai guiar a gente é essa. Será que a arte é só uma testemunha silenciosa da história? Ou ela é, na verdade, uma participante bem barulhenta, cheia de opinião nas grandes conversas da humanidade? É isso que a gente vai investigar agora. Esse aqui, é o nosso roteiro, nosso mapa. Ele mostra as 4 conexões principais que a gente vai explorar. A gente começa com o neoclassicismo e sua parceria com o poder político. Depois, a gente mergulha de cabeça no romantismo e no seu romance com a literatura. Em seguida, vamos ver como o realismo virou a voz da crítica social e, para fechar, a conexão talvez mais surpreendente de todas, o impressionismo e sua conversa super íntima com a física. Beleza. Nossa primeira revelação nos joga numa época de imperadores e revoluções. E aqui, a arte não era só para enfeitar a parede, não. Ela era uma arma. Uma arma usada para convencer, para intimidar e para projetar poder. Bem-vindos à era da propaganda artística. O neoclassicismo olhou lá para trás, sabe? Foi buscar inspiração na ordem e na grandiosidade da Roma antiga. Mas por quê? A resposta tem nome e sobrenome: Napoleão Bonaparte. Ele queria que o seu império fosse visto como grande herdeiro de Roma. Então a arte virou a principal ferramenta de marketing para legitimar o poder dele e construir a sua imagem. Simples assim. E é aqui que a coisa fica fascinante. Dá uma olhada nessa conexão. A estratégia de usar a imagem para projetar poder não mudou quase nada. De um lado a gente tem a fórmula neoclássica, símbolos clássicos, poses heróicas, tudo para quase divinizar o líder. Do outro lado, a versão moderna. O palanque, as bandeiras, a transmissão ao vivo. As ferramentas evoluíram, claro, da pintura para a mídia digital, mas o objetivo de construir uma imagem de força, de estabilidade, continua igualinho. Agora a gente sai dos salões do poder e mergulha de cabeça num terreno bem mais turbulento, o das emoções humanas. Foi ali que pintores e poetas descobriram que, no fundo, eles falavam a mesma língua. O romantismo foi, na essência, uma grande rebelião. Uma rebelião contra a lógica, contra a razão fria do neoclassicismo. O foco saiu da cabeça e foi direto para o coração. Passou a celebrar os sentimentos à flor da pele, a individualidade e o poder da natureza, que podia ser maravilhoso e, ao mesmo tempo, aterrorizante. E essa onda de emoção varreu a pintura e a literatura da época. E aqui a gente vê direitinho como isso acontecia. Na pintura, a gente vê aquelas pinceladas agitadas, um jogo de luz e sombra que cria um drama, uma tensão. Aí a gente vai para a poesia romântica aqui do Brasil, um Castro Alves da vida, e encontra a mesmíssima intensidade, só que nas palavras. São metáforas, exageros, tudo para expressar aquelas paixões avassaladoras. 2 meios, uma só emoção. Deixando um pouco as paixões para trás, a gente chega num movimento que tirou a arte dos palácios e do mundo dos sonhos. Agora a arte vai para a rua. Vai para a fábrica, vai mostrar a vida como ela realmente era, sem filtros. Pensa no cenário da época. Revolução industrial a todo vapor, as cidades crescendo descontroladamente e, com elas, a desigualdade social explodindo. Os artistas do realismo olharam para tudo isso e sentiram que não dava mais para ignorar. Eles simplesmente abandonaram os heróis e os deuses para pintar quem? Trabalhadores, camponeses, a vida urbana, tudo com uma honestidade que às vezes era até brutal. Essa frase aqui captura perfeitamente a missão dos realistas. A beleza deu lugar para a verdade. A arte virou quase um documento, uma testemunha ocular das condições de trabalho pesadíssimas e das transformações sociais profundas que estavam moldando o mundo moderno. E essa função de denúncia, olha, continua mais viva do que nunca. O que os pintores realistas faziam com seus pincéis lá no século XIX, os cineastas de documentário fazem hoje com as câmeras. Ambos usam a sua arte para investigar problemas sociais, para dar voz a quem é marginalizado e para provocar reflexão e, quem sabe, mudança. Nossa última revelação talvez seja a mais inesperada de todas. A gente vai descobrir como um dos movimentos mais amados da história da arte, o impressionismo, foi, na sua essência, um gigantesco experimento científico. Muita gente olha para uma pintura impressionista e pensa, que paisagem bonita, umas pinceladas meio soltas, mas a revolução ali foi muito, muito mais profunda. Os impressionistas eram obcecados em capturar o instante, a luz que não para de mudar. E para conseguir fazer isso, eles acabaram se tornando, talvez até sem perceber, verdadeiros cientistas da percepção visual. O processo deles era revolucionário. Pensa só,
Em vez de misturar as cores na paleta para fazer um verde, por exemplo, eles colocavam pinceladas de azul puro e amarelo puro, uma do ladinho da outra, direto na tela. De longe, o nosso cérebro faz o trabalho de misturar as cores. É uma pintura que só se completa de verdade dentro do olho de quem vê. Genial, né? E por trás dessa técnica toda, o que tinha? Princípios científicos sólidos. A ótica, que explica como a luz viaja e chega nos nossos olhos, a refração, que a gente vê quando a luz bate na água, e, claro, a teoria das cores. Artistas como Monet eram verdadeiros cientistas práticos da percepção, estudando como a luz transformava a cor de um mesmo objeto ao longo do dia. O que a gente aprende com tudo isso, então, é que a arte é uma imensa rede de conexões. E a melhor parte? Hoje, com as ferramentas certas, qualquer pessoa pode se tornar um explorador ou exploradora e descobrir essas conexões por conta própria. A tecnologia, sério, colocou um mapa do tesouro nas nossas mãos. Quer ver as pinceladas de Monet com um detalhe que nem no museu seria possível? O Google Arts and Culture permite isso. Quer entender o contexto histórico por trás de uma pintura realista? Canais como o Smart Story oferecem análises fantásticas. O conhecimento está literalmente a um clique. E o melhor, nem precisa sair de casa. Quer dar uma olhada na propaganda neoclássica de Napoleão? É só visitar o acervo online do Louvre. Quer se perder nas paisagens impressionistas? O Musée d'Orsay está a um clique de distância. Os maiores museus do mundo abriram suas portas virtuais, permitindo que a gente explore tudo isso que vimos aqui e muito mais. Então, da próxima vez que alguém parar na frente de uma pintura, a pergunta a se fazer pode ser: com o que ela está conversando? Com a política da sua época? Com um poema? Com uma descoberta científica? A arte está sempre em diálogo. A grande aventura é a gente aprender a escutar essa conversa.